Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, Shalom. Queridos e queridas, neste feriado nós queremos também compartilhar a palavra do Eterno e eu desejo que você tenha um dia hoje de intimidade com o Senhor. Um dia de intimidade com o Senhor. O mais importante na nossa vida não é exatamente o nosso descanso, o feriado. O mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero comunicar com você, compartilhar com você alguns versículos que me despertam e que eu quero que faça um movimento dentro de você também. E eu vou ler para você em Mateus capítulo 14, os versos 26 e 27. Mateus 14, 26 e 27. E depois nós vamos para João capítulo 10. Diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vou repetir. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. O Senhor, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu pergunto a você, você que conhece o Senhor, que serve ao Senhor, tem condições de em algum momento se confundir? Não com a imagem, mas com a voz. Você acha que isso pode acontecer? Olha, os discípulos estavam com o Senhor já por um bom tempo. E aqui eles tinham passado o dia com o Senhor lá no monte, onde houve a primeira multiplicação de pães. Eles estavam com o Senhor todos os dias. Eles trabalhavam juntos. E o Senhor ficou lá no monte para orar ao Pai. E mandou que eles entrassem no barco e voltassem para suas casas. Mas depois, perto da quarta vigília da noite, o Senhor vê que eles estão sofrendo uma turbulência no mar, que na verdade é um lago, um grande lago da Galileia, e o Senhor vai para lá. E então é o momento quando ele anda sobre o mar para socorrer os seus discípulos. E a situação para eles que já não era boa, era muito ruim, na verdade. Vento, era um risco de morte, a água carregava o barco, tudo fugiu ao controle deles. E aí, quando eles veem o Senhor andando sobre as águas, para eles ficou mais difícil, porque eles entenderam que era um fantasma. Mas eles tinham acabado de deixar o Senhor lá, tinham algumas horas. Eles conviviam com o Senhor o dia inteiro e todos os dias. Mas ainda assim eles pensaram que era um fantasma. Por que eles pensaram isso? Porque eles estavam possuídos de medo. O desespero deles era muito grande. Então, com as emoções alteradas, eles não estavam vendo com clareza.
Eles não estavam tendo discernimento, distinguindo exatamente a quem viam. E então, naquela conversa de pescador, eles disseram que era um fantasma, porque ninguém pode andar sobre as águas. Então, eles logo pensaram, um espírito ali andando sobre as águas. Ou seja, a coisa ficou pior agora. E aí o Senhor, então, diz de uma forma que eles conseguem ouvir. Imagine bem, uma turbulência daquela, o Senhor fala e eles conseguem ouvir. O Senhor está do lado de fora, eles estão no barco, o Senhor não está colado no barco. E então é quando ele diz: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais, sou eu. Então ele se apresenta para eles para que o medo pudesse acabar, para que eles soubessem quem era. E agora nós vamos para João, capítulo 10, e nós vamos ler verso 2, 3, 4, 5. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Diga para você mesmo ou você mesma: para eu reconhecer que ao Senhor eu tenho que ser ovelha. Por que ovelha? Porque a ovelha convive com o pastor dia e noite. Ovelha convive com o pastor dia e noite. E por isso elas reconhecem a voz dele, porque se habituam a ouvir aquela voz todos os dias e todas as noites. Se a ovelha trocar de pastores e vários cuidar do rebanho, elas vão ficar confusas. Mas como é uma única voz que elas ouvem o tempo todo, elas reconhecem a sua voz. Então, olha só. Por isso que eu te falo que relacionamento com o Senhor é a coisa mais importante da vida. Porque só pelo relacionamento entre um pastor e uma ovelha é que a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, a única forma que nós temos para conhecer a voz do Senhor é passando tempo com Ele, é estar conectado com Ele todo dia, o dia inteiro, dia e noite, conectado com o Senhor. Isso é que é orar o dia inteiro, orar sem cessar. Ore sem cessar para não ver fantasma, não dar ouvido a fantasma. Ore sem cessar para não dar ouvido à voz de demônio. E aí eu quero te perguntar: você acredita que você pode confundir a voz que está ouvindo? De repente você recebe um comando, uma orientação, tem uma ideia, tem um pensamento. Você sabe com precisão distinguir de quem é a voz? Nós precisamos tratar disso, trabalhar isso, porque não é impossível. Veja bem, não é impossível eu ouvir a voz de demônio e achar que é o Senhor que está falando comigo. Não é impossível. A menos que eu tenha um relacionamento pleno com o Senhor, íntimo. Porque senão eu estou sujeita a não reconhecer a voz do meu Senhor. Mas se eu convivo com Ele, eu vou reconhecer o tom da sua voz. Gente, isso é prático.
Eu estou falando de experiência que eu experimentei, experiência que eu vivi. Certas vozes são suadas perto de nós, mas nós precisamos saber quem é que está falando. E ele próprio tem o cuidado, o zelo de se identificar, sou eu. De algum jeito, você vai ter condição, ele te dá condição de reconhecer a voz dele, mas tem que prestar atenção. Senão você corre o risco de ouvir a voz de demônio e achar que é o Senhor. Eu posso falar disso porque isso já aconteceu comigo. Veja bem. Então, verso 3 de João 10. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama elas pelo seu nome e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, não pode haver convivência com estranho para não confundir a voz. Então, nunca podemos admitir a presença de demônio na nossa vida, próximo a nós. Vamos agora para o verso 15, 14, verso 14, João 10. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, o Senhor, ele é conhecido das suas ovelhas, pelas suas ovelhas. Verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Ou seja, eu vou falar com elas, eu não vou ficar calado. E elas vão reconhecer a minha voz, porque elas sabem o tom da minha voz. E haverá um rebanho e um pastor, e haverá um rebanho e um pastor. Quando as ovelhas do Senhor ouvirem a sua voz, haverá um rebanho e um pastor. Não haverá pastores, haverá um rebanho e um pastor. Que coloca outros para auxiliá-lo, mas ele é o pastor que está sobre todos. Uma das dificuldades nossa é que nós temos ouvido muitas vozes, por isso tem muitos rebanhos. Mas quando as ovelhas ouvirem a voz do Senhor, haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Não importa se tem uma congregação de ovelhas aqui no Brasil, outra no Japão, outra na Alemanha. Todas estarão ouvindo a mesma voz, entendendo a mesma coisa, tendo o mesmo conhecimento, tendo a mesma fé. Porque a voz é do seu pastor. E ela precisa sobressair a todas as vozes. Que o Senhor assim te abençoe, querido Pai. Nos ajude a ter convivência com o Senhor, nos ajude a tomar tempo, a entregar a nossa vida totalmente na tua mão, para que tenhamos um relacionamento com o Senhor sem interrupções, que estejamos conectados em todo o tempo, porque nós queremos reconhecer a tua voz, nós queremos saber que é o Senhor que fala conosco, nós não queremos ficar confusos, nós não queremos ouvir a voz de estranhos, nós queremos ouvir a voz do nosso pastor. Nos ajude, ajude a quem me ouve, ajude aqueles com quem eles vão compartilhar
a todos que ouvirem esta palavra. Eu não estou falando do que eu estou falando, eu estou falando da tua palavra, do que li. Eu estou falando daquilo que está registrado aqui, que foi dito pelo próprio Senhor. Disso eu estou falando. Porque isso é a verdade. Então que as pessoas ouçam e que tenham intimidade com o Senhor, que tenham um zelo com o relacionamento com o Senhor, para que sempre saibam discernir a voz do Senhor. Eu sempre quero discernir a voz do Senhor. E quando tiver uma outra voz, eu também quero saber de imediato que aquela voz não me é conhecida, isso não me é conhecida, não é a voz do meu Senhor. Se eu conhecer a tua voz, Pai, tão logo uma outra voz se pronuncia, eu saberei que não é o Senhor. Por isso eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não quero reconhecer nenhuma outra voz, senão a tua. E quero conhecer a voz de outro como a voz do inimigo. Saber exatamente que é o inimigo, de imediato que é o inimigo. E não seguir o estranho. Pai, nos ajude nessa necessidade básica, essencial, imprescindível, que é ter relacionamento com o Senhor. Nos ajude a gostar disso, buscar isso, viver assim, no nome do Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fique assim, nesta paz, na graça do Eterno, e até o próximo áudio sob a sua permissão, no nome do Senhor. Amém.